Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. O capítulo 5 de João tem essa história incrível que já foi debatida muitas vezes sobre exatamente qual é o pano de fundo que está por detrás da história desse tanque e desse suposto anjo que agitava as águas de vez em quando e tal. Tem 2 linhas de raciocínio aqui. A primeira linha é a literalidade do texto, de que João está falando de algo literal que realmente acontecia e tal. Mas tem uma segunda linha, que acredita que trata-se de um relato de João que está descomprometido com o fato daquilo ser verdade ou não. Porque há uma teoria de que essa tradição se desenvolveu entre os judeus sem qualquer tipo de prova cabal de que realmente descia um anjo e movimentava as águas e etc e tal, que inclusive essa tradição surgiu de um folclore da época que acreditava em tal acontecimento. Essa é a segunda linha de pensamento. Bom, o que eu faço diante de tal situação? Eu fico com a pureza do texto, né? A hermenêutica diz que quando um texto fizer sentido, não procure outro sentido, né? Então, claro, existem muitas formas de se interpretar o texto, usando também alegorias, simbolismos, tipologias, metonímias, prosopopeia, hipérboles e por aí vai. São linguagens da hermenêutica. Mas 2 regras que são imutáveis na hermenêutica. Primeiro é que a Bíblia explica-se a si mesma, número 1, e número 2, quando um texto fizer sentido, não procure outro sentido, né? Então, o texto, quando eu leio a história do capítulo 5 de Mateus, a história faz sentido. Então, não dá para eu tentar perscrutar a mente de João para saber se ele está contando um relato apenas porque na época era um folclore e tal, ou se ele está contando um relato, um fato e etc. Então eu vou ficar com a pureza do texto, que conta a história como sendo um fato. Tá? A segunda coisa interessante aqui é que nós temos uma história sem que haja um relato factual de um anjo descendo no lugar e movimentando as águas. Tem o relato de que descia um anjo no local de vez em quando, mas não tem o relato de um anjo descendo fazendo a coisa, né? Mas uma vez que a história está num evangelho, que é o evangelho de João, e João era um dos apóstolos que caminhou com Jesus, né? Conhecia bem Jerusalém, inclusive, ao que tudo indica, tinha um relacionamento com a família sacerdotal. Então, é muito difícil que João fosse cair numa furada de contar uma história que pelo menos ele não soubesse de algum fundamento daquela história. Então, tiramos logo isso do caminho, né? Segundo lugar é o fato de o tanque de Betesda ser um tanque grandioso, inclusive já descoberto em Jerusalém, já está razoavelmente escavado o local do tanque de Betesda, e uma das coisas que os arqueólogos descobriram ao encontrar o local e começar a escavação é o tamanho imenso desse tanque. Era como se fosse uma espécie de uma mini praça com uma piscina no meio. E o texto diz que ele tinha 5 alpendres. Então esses 5 alpendres eram como se fossem 5 áreas divididas separadamente, né? E, portanto, o que tornava esse lugar realmente um lugar muito grande. Agora, há algo também interessante aqui que não está tão evidente. É o fato do número 5 significar graça, né? O número 5 representa a graça do Senhor Jesus. E o tanque de Betesda, ele tinha essa característica de ser um lugar de graça, de ser um lugar de misericórdia, né? Porque os enfermos ali ficavam
esperando esse movimento das águas, porque no fundo, eles estavam à procura de um ato de graça, de um ato de misericórdia de Deus através da suposta manifestação desse anjo. Então isso também está representado no número 5 de alpendres do tanque. 5 é o número da graça. Razão do porquê, ao entrarmos no ano 5.785 do calendário bíblico, nós assumimos estar num ano de dupla graça, porque é 5 mais 5, 5 na entrada e 5 na saída, né? Então, nós cremos que estamos no ano da dupla graça, como já falamos, dupla também unção de governo, mas o meu foco aqui agora é na graça. Você está deitado num tanque, com 5 alpendres, esperando um ato de milagre. É uma expectativa de graça. E curiosamente é que tinha outros tanques em Jerusalém. Por exemplo, o tanque de Siloé também era um tanque, também de um tamanho razoável, ao que tudo indica, não do tamanho do tanque de Betesda, mas também de um bom tamanho, porque inclusive esses tanques eram usados como piscinas cerimoniais em Israel. E, no entanto, Jesus não foi ao tanque de Siloé. Inclusive, quando ele curou um cego e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé, ele não foi ao tanque de Siloé, ele não curou o cego no tanque de Siloé. Ele curou fora e mandou o cego para lá. Então, o único tanque que a Bíblia afirma que Jesus visitou, de fato, foi o tanque de Betesda, que tinha 5 alpendres, que é o número da graça. Então eu fico imaginando se isto é apenas uma coincidência ou se Jesus estava tentando se comunicar, falar conosco através dos simbolismos das Escrituras, o que eu acredito que é o que está acontecendo. Ele está usando o tanque com 5 alpendres por saber que nós descobriríamos depois que o número 5 é o número da graça. Então, aonde que isso nos leva? Nos leva ao fato de que a nossa resposta está na graça. A nossa resposta não está numa expectativa vazia, não está numa filosofia, não está numa teoria religiosa. A nossa expectativa não está na lei. A nossa expectativa não está no nosso próprio esforço de acertar, de fazer a coisa certa. Não. A nossa expectativa está na graça, e ela tem que estar na graça. Se nós tirarmos a nossa expectativa da graça, nós estamos perdidos. Porque a graça, o tanque de Betesda, representa o lugar onde os anjos agem, onde milagres acontecem, onde o sobrenatural é reconhecido, onde a esperança está presente de que alguma coisa vai acontecer, poderá acontecer, sem que eu mereça, mas que poderá acontecer para mudar a minha vida. Normalmente, quando se fala do milagre do tanque de Betesda, a gente normalmente lamenta o fato daquele homem estar ali sofrendo 38 anos, né? Isso é muito curioso, porque diz assim, ora, em Jerusalém, verso 2, né? Próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Agora, olha bem, estava ali, verso 5, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. A Bíblia não diz que ele estava no tanque há 38 anos, diz que ele estava enfermo há 38 anos. Mas é lúcido supor que talvez ele visitasse aquele tanque ali já há alguns anos. É plausível isso, não é? Então, independente de ser 38 anos ou não no tanque, o fato é que ele visitava aquele tanque já há algum tempo nessa expectativa. Então, normalmente se comenta o fato desse homem estar ali há muito tempo e não conseguir. E ele inclusive falou com Jesus, disse, não tem ninguém que me joga no tanque. Então, se ele diz, não tem ninguém que me joga no tanque, é porque ele já tinha tentado outras vezes, certamente, e não obteve sucesso. Mas eu quero destacar aqui uma outra coisa, que é o poder da esperança, o poder da expectativa, quando você está no lugar certo. Porque aquele homem teve um encontro com Cristo ali, porque ele estava no lugar certo. Agora, o que é o tanque de Betesda? O tanque de Betesda é um lugar onde se reúne gente imperfeita, gente doente, enferma. Imagina os tipos de enfermos que havia naquele lugar. Pessoas com feridas expostas, pessoas paralíticas, cegos e de todo tipo, imagina. Imagina o cheiro daquele lugar, não devia ser um cheiro muito agradável, com aquele tanto de gente doente por ali, esperando.
não deveria ser uma visão muito agradável. Você chegar naquele lugar e olhar e ver aquela gama de doentes ali, todo mundo deitado, olhando para aquela água parada, esperando um milagre acontecer para que ele tivesse a oportunidade de ser curado. Por que eu estou descrevendo o tanque de Betesda assim? Porque o tanque de Betesda, para mim, representa a igreja. O tanque de Betesda é a igreja. Esse é o simbolismo do tanque de Betesda. Ou seja, tem gente que abandona a igreja porque a igreja não é perfeita, porque a igreja não atendeu às suas expectativas, porque o pastor não visitou, porque fulano riu dele, porque ciclano não sei o quê, por causa disso e daquilo. Ou seja, o indivíduo é doente espiritualmente, aí ele chega no tanque de Betesda, que é o único tanque na cidade onde é possível acontecer um milagre, e ele não consegue ficar no tanque porque tem muita gente doente no tanque, porque o cheiro não é bom e porque a aparência do tanque não é bom. Aí ele sai do tanque e vai embora e vai continuar do mesmo jeito, porque aquele tanque não é bonito, o cheiro não deve ser bom, as pessoas que estão por ali não devem ser muito nice, mas é o lugar da graça, é o lugar onde o sobrenatural pode acontecer. Então, o tanque de Betesda representa a igreja. Eu não posso olhar para a igreja e esperar que a igreja seja construída ao meu redor. Eu não posso esperar que a igreja supra as minhas expectativas. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender que a igreja tem defeitos, tem falhas. Eu vou encontrar gente ali com os mesmos defeitos que eu tenho, alguns piores e alguns menos piores, mas todos terão defeitos ali. Ou seja, todos ali estão doentes e precisam de um milagre, assim como eu preciso do meu. E aquele homem, depois de 38 anos, seja todo o tempo ali ou não, mas depois de 38 anos, Jesus teve um encontro com ele naquele lugar, mudou a sua vida e mudou a sua história. Por quê? Porque ele não desistiu de esperar ali, porque ele sabia que ali era a sua única esperança. Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu analiso as falhas da minha igreja, as falhas da igreja do Senhor. Estou sempre à procura da igreja ideal, a igreja ideal, a igreja ideal. Eu nunca vou encontrar essa igreja ideal. Aliás, se ela existisse, no dia que eu entrasse nela, ela deixaria de ser ideal. Porque uma igreja para ser ideal não pode ter falhas. Uma igreja para ser ideal não pode ter doentes, não pode ter enfermos, não pode ter gente com problemas morais, com problemas familiares, com problemas financeiros, com problemas de enfermidade física. Senão ela não vai ser uma igreja ideal. Mas, na verdade, a igreja ideal existe. Aos olhos de Deus. Não existe a igreja ideal aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus ela existe. Qual é a igreja ideal? A igreja ideal é a igreja dos santos, a igreja dos salvos, dos lavados e remidos no sangue de Jesus, que estão num processo de santificação, aguardando o arrebatamento da igreja ou a ressurreição dos mortos para atingir o estado de perfeição absoluta. Isso é a igreja. Lá os defeitos continuarão lá, as falhas continuarão lá, mas é o único lugar plausível e aceitável onde o sobrenatural possa realmente ocorrer. Então, eu vou deixar essa análise aqui. Amanhã eu vou falar um pouco sobre a interação de Jesus com esse paralítico, mas que fique aqui já de cara essa alerta de que abandonar o tanque de Betesda, que é símbolo da igreja, pode significar abandonar o único lugar onde o milagre pode de fato acontecer. Pode não ser amanhã? Pode. Pode não ser a semana que vem? Pode. Pode não ser o mês que vem? Pode. Pode levar alguns meses ou alguns anos? Pode. Mas é o único lugar onde ele poderá acontecer e mudar a sua vida e a minha vida. Espero que tenha te abençoado mais uma vez. Deus te abençoe em nome de Jesus.